E aí, galera, vamos esperar um pouquinho enquanto vocês conectam aqui com a gente. Estamos chegando nessa noite de segunda-feira, hoje, dia 21 de dezembro, e a nossa entrevistada, a professora Maria Nascimento, está chegando, está conectando já daqui a pouquinho para conversar com a gente. Hoje o papo é sobre como seria o livro da nossa vida, como seria o livro da sua vida. Vamos conversar já já então com a professora Maria Nascimento, enquanto a galera conecta, vai chegando, agora 21 horas e 2 minutinhos. Olha o Luan, já aí presente. Boa noite, nosso amigo Luan, aqui de Florianópolis. Ele que é jornalista também, excelente, né? Jornalista, é comunicador. E a Maria está chegando para fazer parte, para ser entrevistada finalmente, porque esse planejamento do livro está com tudo. Está chegando. 2021 promete esse livro da Maria. Hum. Boa noite, Boa tudo bom? noite, tudo ótimo. E aí, gratidão em recebê-la. Seja muito bem-vinda aqui pela segunda vez, né, professora Maria? Na nossa Sim, live. sim, e sou muito grata por isso, Maurício. Sei que você conta as nossas histórias, né? E hoje eu vou ter o privilégio de ter a minha história aqui um pouco compartilhada contigo e com as Com pessoas que estão certeza. nos seguindo. Ótimo. Inclusive, né, estão chegando mais pessoas que estão conectando. Hoje, noite de segunda-feira, dia 21 de Sim, dezembro, né, Maria? É um sim, mês, um ano muito atípico, mas muito simbólico também para todos nós. sim, E é um pouquinho sobre isso e sobre as histórias da vida. É por isso que a gente está aqui, né? Para é contar um pouquinho verdade. dessa sua história. Na verdade, né, para lembrar quais foram os grandes momentos da vida, os grandes momentos da história da Maria. Claro que muitos desses momentos vão ser contados no livro que vem por aí, que essa é uma outra história que você vai poder contar hoje aqui para a gente também, né? Mas Sim, o principal é que a Maria hoje ela vai se reconectar com esse passado, que é um passado tão presente na vida dela, né? Ela vai poder falar de viagens, vai poder falar da infância, a primeira infância, a segunda infância, de repente lá que iniciou essa veia de professora, que tu tens tão bem, né? Afinal, muitos ainda te chamam sim, né, de professora Maria. sim, muitos, com certeza. Acho que quando a gente é professor, a gente nunca deixa de ser, né? Acho que é algo que continua para sempre nas nossas vidas, né? Com certeza. E A Maria, falar vocação. sobre tudo isso é o teu propósito, né? Afinal, um dos projetos que tu criou e que tem desenvolvido lindamente é o projeto Make Now. É Sim, isso? Que sim, é belíssimo esse projeto, sim. né? Antes da gente iniciar aqui a entrevista, tu podia contar pra gente como é que anda o projeto? Eu tô percebendo que tem novidade dele, né? E novas turmas por Sim, aí. sim, sim. Então, esse é o segundo ano, né, do projeto e esse foi um ano de muitas vitórias, assim, muitas metas alcançadas, mesmo sendo um ano difícil, né, um ano de pandemia, um ano onde a gente passou por diversos desafios e teve que remodelar a nossa vida para a gente aprender a viver, né, de uma forma um pouco diferente, mas uma forma mais humana, onde a gente teve o privilégio de conseguir se conectar com a nossa essência muitas vezes. Então, o método Make Now, ele é um projeto que é uma metodologia onde eu ajudo empreendedores a construírem seus negócios, né, com sucesso, né, com resultado, porque sucesso é cada etapa do processo. E nesse ano o método foi registrado, a gente teve o privilégio de ter ele, concorremos aí com Claro, né? Que é Claro que não queria o nominal e nenhum outro projeto que fosse parecido com os que eles criam, né? Desenvolvem, e a gente conseguiu aprovar. Então, tive o apoio do Dr. Fábio Turnes, que é um advogado de marcas e que me ajudou bastante nesse projeto. E o outro foi que também era uma meta, eu consegui ir para a América Latina. Eu terminei sexta-feira agora a minha turma da América Latina, uma turma que foi um projeto piloto, foi um projeto onde eu tive uma experiência incrível, porque eu não falo espanhol, e em nenhum momento isso foi um desafio ou um limite para a gente conversar e para eles empreenderem. Então,
Eu acho que quando a gente quer fazer as coisas acontecerem, Maurício, as coisas fluem, as coisas vêm e vão acontecer. E o método tem mudado a vida de muitas pessoas, né? Até eu tô vendo aqui o Roberto entrando, é um dos que já passaram aí pela minha mão também. Tem alguns que estão aqui, que já passaram, a Marília, a Heloísa. Acho que o método ele não é um projeto só para te empreender, ele é um projeto de vida. E eu tô com uma turma aberta para janeiro. São 4 encontros comigo em janeiro. Eu fiz assim algo muito especial porque eu quero que as pessoas comecem o ano de 2021 realmente diferente. E eu fiz uma pessoa, 2 pessoas participam pelo valor de uma pessoa. E é um valor bem simbólico mesmo, só para custos, para ajudar as pessoas a começarem um ano diferente. E que boa notícia, né? Porque o ano precisa começar com tudo. Mais do que nunca, Precisa. as pessoas precisam e carecem dessa motivação tão especial. Então, tenho certeza, o Make Now pode ser aí a grande retomada, já no mês de janeiro, né? A Sim, retomada começa dia da 9, consciência exato. e do ânimo das pessoas. Exatamente. A gente precisa se ajudar, né? Se a gente quiser caminhar sozinho, é muito mais desafiador. Com certeza. Antes a gente iniciar aqui a nossa entrevista pelo início, que tem 10 perguntas hoje aqui para Maria, eu quero muito agradecer a audiência da Ana Cláudia, que está aqui conectada, da Dionomara, que está aqui conectada, do Roberto, que está aqui também, do Álvaro, do Francesco, da Luciana Furlan, minha prima querida, Morgane, desculpa, tem várias pessoas aqui, ó. Desde o Sim, início, Maria, muitas pessoas, né? Teus que bom. amigos e também uma galera que estava aqui já na nossa rede que está acompanhando. Sim, Deixa que eu legal. agradecer a Quitéria, a Daiane, obrigado, Natália, obrigado, Viviane, obrigado, Guilherme, enfim, muitas pessoas, tá? E Que bom. lembrando que vocês, claro, podem fazer perguntas desde já, vão deixando os comentários, os corações que já começaram e as perguntas também. Para a gente iniciar, então, Maria, por que contar a tua história de vida faz tão parte do teu propósito? Na verdade, isso nasceu com as pessoas, né? Porque cada palestra, cada aula, cada encontro que eu falo sobre o que eu já vivi até aqui, as pessoas falam: Mariato tem que colocar isso no livro, Mariato tem que colocar isso no livro. Então, nasceu muito mais com as pessoas do que comigo. Mas quando eu comecei a entender, né, que realmente seria algo incrível para mim, principalmente, para eu não esquecer tudo que aconteceu na minha vida em nenhum momento, eu acho que o livro seria o melhor lugar. E um dia você falou, fez num comentário, quando eu ainda estava fora do Brasil, que a gente conversou, você falou assim, ó, um livro é um mergulho em uma história de vida. E aquilo ali gravou tanto assim para mim, eu disse, cara, eu quero fazer esse mergulho da minha vida. Porque com certeza, né, eu tive aí uma trajetória muito humilde e às vezes as pessoas, elas gostam de colocar limitações por ser humilde, por qualquer coisa. Ah, eu não vou conseguir por causa disso, ah, eu não vou conseguir porque a minha família é isso. Mas não é, na verdade a gente consegue tudo o que a gente quer, desde que a gente planeje e execute. Não fica só no sonho, porque o sonho é muito lindo, mas a gente precisa executar, senão nada vai acontecer. Então foi com esse mergulho que você falou, e um dia também a gente conversando, você falou assim, você pode voar. Quando você falou isso para mim, eu disse, cara, eu venho voando desde lá de 6 anos de idade. Eu quero colocar isso para frente, eu quero colocar isso para fora, eu quero fazer que mais pessoas tenham acesso a, a lembrar, eu posso, eu quero, eu consigo. Sim, sim. É um exemplo de vida, né? E isso, de fato, isso modifica, isso transforma a vida das pessoas. Mas, Maria, Sim. o que tu passou, e tu passou, né, por muitas coisas e viveu na pele muitas histórias, né? Desde lá a infância. Por que é tão importante as pessoas, né? Quem está nos acompanhando agora, por que é tão importante essas pessoas elas saberem, descobrirem essa tua história? Que é para servir de inspiração para elas também. Por onde eu comecei, às vezes sem recurso nenhum, mas com um sonho grande. Então, acho que quando a gente sonha grande,
a gente consegue dar essa volta e alcançar aquilo que a gente deseja. A importância, eu acredito na história de todo mundo. Eu tenho certeza que todos que estão aqui nesse encontro com a gente pode contar a sua história, né? E pode fazer essa história ser inspiração para outras pessoas, porque nós construímos, né? Então, foi pensando nessa construção diária que hoje, né, eu me sinto muito confortável de contar a minha história. Porque eu tenho uma frase comigo, quem me conhece mais próximo sabe, que é o que me incomoda também me move. Então, tudo que me incomoda me move para algum lugar. E esse algum lugar, normalmente, tu vai fazer um pouco diferente do que os seus colegas, do que outras pessoas fazem. E é quando a gente é movido para esses lugares que a gente tem a força e a garra e a gente sabe que a gente pode chegar lá. Sim. E a tua vida, e principalmente a tua infância, ela foi muito marcada por sonhos e por muita luta, né? E essa criança interior, ela continua pulsando na Maria e na história dela como um todo. Por que essa criança interior, a tua criança interior, ela ainda existe nos dias de hoje? Então, eu sempre fui muito assim, né? Desse jeito de querer fazer acontecer, desse jeito que eu sonho, eu imagino, eu vou lá e faço aquilo que eu imaginei. Eu falo que eu não vejo limite para as coisas que a gente quer realizar. Quando a gente sonha, a gente vai. Por que que tu tem que ser criança? Porque o adulto se cobra demais. O adulto, ele perde de viver grandes oportunidades porque ele tem medo. O medo para mim é um pré-requisito para coragem, né? Veio o medo, vem coragem depois. Mas quando a gente só pensa no ser adulto, a gente perde a oportunidade de conseguir viver grandes oportunidades na vida. Por isso que é importante a gente ter essa vivência de quando você era criança muito próximo de você, para que hoje você consiga ainda utilizar dessa criança para fazer as coisas acontecerem no dia a dia. Eu falo que eu sou feliz igual criança, eu tenho problemas, tem, todo mundo tem, mas a gente sempre tem solução. Então a gente precisa correr atrás dessas soluções para que a gente viva a vida mais leve. E a criança vive mais leve, a criança perdoa mais fácil, a criança sorri de qualquer coisa, a criança vai lá e faz, porque ela acha que ela vai conseguir, ela consegue. Né? Se a gente for limitar, se a gente for ficar com as nossas crenças de adulto, né, que fica buzinando e falando para você, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai mesmo. Então você precisa colocar a sua criança para funcionar dentro de você. Ela é mais importante do que você adulto. Maria, antes da próxima pergunta, né, que a gente vai continuar falando sobre infância, quero agradecer o Neto, obrigado pela audiência, Isis, o Alberto Mendonça, obrigado, Missilene, a Isis, a Tereza, o Beto, bom dia, Edmara, Bruno, Gabriele, muito obrigado aí a cada uma de vocês, a Jocunha, pela audiência, né? Desde as 9 horas aqui que estão conectados assistindo a história de vida da Maria e esse grande propósito, esse livro que vem por aí. Em 2021, vamos falar, contar, escrever e lançar muitas coisas sobre ele. Sim, mas agora, voltando aí... o sonho de ter uma biografia, né? Porque quando eu chego em qualquer livraria, a primeira coisa que eu vou é olhar a biografia daquele... Onde tem lá os livros de biografia expostos, eu vou lá e olho. Aquele que me interessa, eu já leio, né? Já compro e já leio. Então, eu já li muitas biografias e as histórias daquelas pessoas sempre me inspiraram. E quando eu tive a oportunidade de te conhecer melhor e existir essa oportunidade de jogar para fora, né, aquilo que está dentro do meu coração e da minha mente, eu disse, vou fazer de tudo para isso acontecer. E agora a gente está fazendo, né, acontecer. Então, esse é um sonho muito forte, assim, é um objetivo muito forte, né? Porque o sonho a gente tem que tirar da nossa mente e colocar como objetivo para fazer acontecer. Para 2021 tá aí nas prateleiras, enfeitando as prateleiras das livrarias e também no meio digital. Sim. Maria, essa nossa conversa está sendo agora, né, na semana do Natal, porque a base dessa primeira entrevista é a base do primeiro capítulo do livro, que se chama Os Sonhos da Infância. E a nossa pergunta agora é justamente essa, né? O que os sonhos da tua infância te ensinaram? Nossa, eu tive muitos sonhos na infância, né? Mas o meu maior sonho da infância
era poder de estudar. Porque, como eu falei, eu morava bem no interior e a escola, quando tu termina o ensino fundamental, primário, a escola era 1h30 da minha casa, onde eu morava, no sítio. E o meu sonho sempre foi esse, de poder estudar, de poder concluir, né, o estudo. E o estudo, para mim, ele era tudo. Eu lembro que com 6 anos, a partir de 6 anos, eu já trabalhava com meu pai. E o meu pai sempre perguntava, né, se eu tinha alguma coisa para estudar. Se eu tivesse, era para fazer resumos, que naquele dia eu iria trabalhar com ele. Então, o estudo foi uma prioridade de vida para mim, apesar da minha inocência e muito pequena, mas quando eu lembrava assim, e estudar, eu poderia chegar onde eu quisesse. E eu, até hoje eu amo estudar, eu amo ler um livro, eu gosto muito dessa conexão com o livro, que ele te leva para outros lugares, né? Eu estou sempre lendo algo. Então, isso é fundamental. E a oportunidade de você, Maurício, colocar esses meus sonhos no livro significa que eu nunca vou esquecê-los. Porque quando eu comecei a responder os teus questionamentos, eles estavam muito, muito vivos no meu coração. Então, escrever a minha biografia hoje está sendo o quê? A realização desses sonhos, de poder colocar aquele sonho da infância, agora já a grande maioria realizados, dentro de um livro. E mostrar que a gente pode, né? Aquilo que a gente quer, a gente pode. Sim. E tu falou algo agora muito importante, que é o poder do conhecimento, né? O conhecimento na tua vida, ele sempre rimou com liberdade. Esses dois conceitos são muito próximos. Sim. É um conhecimento que te libertou, literalmente. Exatamente. Eu poderia ter continuado lá, né, na agricultura, vivendo uma vida muito simples, né? Mas não, essa vontade de aprender, essa vontade de... Eu lia um livrinho na época, eu lembro muito disso, principalmente do 1º ao 4º ano, né? Eu pegava esses livrinhos que eram poucos, bem escassos, e eu levava para casa e eu lia aquilo como se fosse algo assim que, nossa, estava me levando para um lugar que eu não conhecia na prática, mas que eu estava indo lá por intermédio dos livros. Então, essa parte do conhecimento, ela é marcante na minha vida, não só para mim, porque por intermédio do meu conhecimento hoje, e há algum tempo eu posso ajudar muitas pessoas, né? Há 21 anos eu sou professora universitária, então eu já levei, né, esse conhecimento para muitas pessoas. E eu estudo todos os dias, todos. É difícil o dia que eu não aprendo algo novo. Maria, e quando é que tu teve certeza que a educação iria mudar a tua vida? Porque transformou, né? Virou a Sim, profissão, inclusive. Virou a sim, tua vida. sim. E independente hoje, né, de estar, ser uma professora, que eu amo isso que eu faço, o conhecimento, ele transforma tudo. Eu trabalho como mentora e treinadora de empreendedores. Para eu executar esse trabalho, eu busco conhecimento. Então, o conhecimento eu tive certeza desde os 6 anos de idade, 7, 8. Eu sempre tive a certeza que seria por intermédio dele que eu conseguiria mudar a minha vida e a vida de outras pessoas. Porque somente o conhecimento consegue transformar a gente. O conhecimento, ele te encoraja para te chegar em lugares que até então tu nem imaginava chegar. E o conhecimento te ajuda. E eu não estou falando só do conhecimento regular, né? De você ir para uma escola e você ter que fazer uma faculdade, você não. Hoje, o conhecimento, ele está em todos os lugares. Você tem que estar aberto para buscá-los. O próprio YouTube, grande universidade, né? Hoje eu estava fazendo um negócio aqui em casa no aspirador. Eu fui no YouTube, eu aprendi como arrumava o aspirador e arrumei. É conhecimento. E hoje a gente tem tudo isso muito na nossa mão, né? Então é muito importante que a gente tenha essa vontade de buscar o conhecimento. Qual é a minha meta de conhecimento agora para o final do ano? O que eu vou fazer de diferente no próximo ano em relação ao conhecimento? Ou eu vou continuar só olhando as redes sociais de uma forma rasa? Não, eu tenho que mergulhar nele, eu tenho que ler bons livros, eu tenho que estudar, viajar, buscar novas pessoas para me ajudar. Então, tudo isso
por meio de todo envolvimento, network, relacionamento, que o conhecimento ele é com certeza multiplicado. Sim, com certeza. Maria, e muita gente, né, te conheceu nessa era digital, né? Eu tenho certeza que É, muitas pessoas que estão aqui agora acompanhando a gente, né, nos conhecem do Instagram, era é. digital. E a Maria principalmente, porque o Instagram, ele resume muito do que tu faz e da tua vida hoje, né? Uhum. Mas naquele tempo, lá atrás, lá no passado, na roça, não existia Instagram. Não, Se existisse, Maria, qual seria a tua primeira foto no Instagram? Tu consegue cara, imaginar qual consigo. cena seria? Sim, eu puxando boi para meus pais. Porque com 6 anos eu já fazia isso para ele, porque eu era muito rápida. Então foi sempre uma característica muito minha, né? Dessa agilidade e tal. E eu fazendo isso, trabalhando com ele na lavoura, que eu saía super cedo para fazer isso acontecer. Olha só, Maria, nesse ano, né, tudo isso iniciou esse planejamento todo numa viagem tua para o Vale do Silício, né? Na Foi. verdade, no começo da pandemia, quando nem se sonhava que a gente iria chegar a picos, né? E nós chegamos e ainda estamos. Mas por que que a tua vida assim deu o grande salto e uma grande comparação também? Porque uma pergunta naquele momento chamou a atenção e despertou um capítulo inteiro do livro que vem por aí também, que é o que que conecta a Maria lá da roça, lá do passado, para a Maria que conquistou, que chegou ao Vale do Silício. Essa resposta para mim é a humildade. Porque quando você tem humildade, você não tem limite para chegar onde você quiser. Onde você quer chegar, você com humildade, você vai conseguir. E a humildade, ela te conecta com pessoas incríveis, ela te faz conviver com pessoas incríveis. Então eu acho não, eu tenho certeza que foi a humildade que me deu o privilégio de viver as experiências que eu tenho vivido na minha vida. E essa vontade, assim, né? Quando eu faço um projeto que eu quero ir para tal lugar, eu já me imagino lá. Então isso é muito forte dentro de mim. Não é algo que eu vá fazer simplesmente por fazer, sabe, para ver se vai dar certo. Ah, porque eu tenho medo disso. Ah, porque pode acontecer aquilo. Cara, eu não penso nada disso. Quando eu foco em algo que eu quero viver aquela experiência, eu vou viver aquela experiência. Por isso que o fato de escrever a minha biografia agora contigo está sendo muito marcante. Por eu relembrar essas coisas. E isso não é da Maria de agora. Isso é da Maria de tempos atrás e que sempre foi muito presente. Claro que em ambientes diferentes, né? Porque eu vim lá do interior, da roça, cheguei aqui em Palhoça, era uma realidade totalmente distinta, totalmente diferente do que é hoje. Fui vender picolé, fui trabalhar de babá, mas nunca parei de estudar. Então, esse conhecimento me levou a muito lugar, só que você precisa ter humildade. Quando eu fui agora para o Vale, eu nem falei muito assim para meu marido no começo como que era a minha vivência lá, né? Depois que eu compartilhei um pouco com ele, mas logo que eu terminei o meu programa, que eu fui fazer lá, que foi pela Global Mentoring Group, eu quis continuar no Vale. E eu fui morar no hostel. E nesse hostel eu dormia com 5 pessoas no quarto. Eu disse, o que, que eu vou fazer para eu me tornar amiga dessas pessoas? Cada um de um canto do mundo. Eu disse, vou cozinhar. Estou acostumada a cozinhar para 5 filhos, já sei fazer um panelão de comida e comecei com isso. Eu fiz um dia para mim, todo mundo, que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Aí eu disse, amanhã eu vou cozinhar para vocês. Daí no primeiro dia eu cozinhei, eu comprando, e depois eles compravam as coisas e eu cozinhava. Quando eu vim embora, eles choraram quando eu saí do hostel. Então, a princípio seria uma aventura para dar medo, e eu não tive medo nenhum. Muito pelo contrário, a humildade me aproximou das pessoas e eu fiz grandes conexões. Então, às vezes, muitas pessoas perdem de viver a vida porque elas se limitam, né? Ah, eu só vou se eu tiver isso. Ah, eu só vou se eu tiver aquilo. Não. Eu vou de qualquer jeito. Se eu tenho uma meta, se eu tenho um objetivo, eu vou. Quando eu comecei no digital, Maurício, não foi diferente. Eu virava à noite aqui, só era um outro ambiente. Mas eu virava à noite aqui estudando e aprendendo, porque eu trabalhava manhã, tarde e noite nas universidades. Eu trabalhava em duas.
E agora eu consigo viver sem estar nas duas. Eu estou numa só e eu eu compartilho aqui meu tempo entre os dois, entre o meu negócio e entre a universidade. Mas por quê? Eu tive muita humildade para virar à noite, aprendendo e estudando e fazendo curso e me conectando e trabalhando em cima do meu Instagram, das minhas redes sociais, que eu sei que ainda posso melhorar mais, mas a gente precisa se dedicar. Se tu não buscar conhecimento, tu vai ficar paralisado. Não é só buscar, é buscar e aplicar. Porque tem muitas pessoas de cérebro obeso de conhecimento, mas não conseguem fazer nada com ele. Então a gente precisa ter esse discernimento, precisa entender que entre buscar conhecimento e aplicar o teu conhecimento, existe aí uma distância bem grande. Cérebro obeso é horrível, te torna uma pessoa pesada, criteriosa, exigente e que não faz nada. Porque quando a gente tem essas características, nós mesmos nos prendemos. Sim, sim, verdade. Maria, antes da próxima pergunta, eu preciso agradecer aqui a nossa audiência. Tem várias pessoas aqui super conectadas. Obrigado, Sara. Obrigado, Jaque. Obrigado, Daiane. Ana Caroline. Geraldo Campos. Quem mais está aqui com a gente? Fascínios da Natureza. Geraldo é meu Guilherme mestre. Davi. Ana Júlia. Obrigado, Ana A Júlia. Jaque também é Fábio uma Pereira. fofa. Edson. Obrigado. Gisele Miranda, Júlia Mazari, obrigado também. Fê Legal. Borges, Jardim, Genice, Marina, Norma, Tiago, Matheus, tem muita gente aqui super conectada. Quero agradecer Legal. de coração a cada um, cada uma, e mandem Eu perguntas. também. Dá tempo ainda, podem participar, né? Muito obrigado por essa audiência e essa super alegria de vocês também. E agora, Maria, a próxima pergunta, tu falas tanto sobre projeto, né? Projeto é teu sobrenome, sempre. E É. aquela criança da Maria, aquela criança lá do passado, da roça, estava no projeto de vida dessa criança tantas viagens, tantas conquistas? Eu Dava para acredito. imaginar isso? Dava, dava, dava sim. Porque, sabe quando tu lia os livrinhos que eu te falo sempre? Então, eu já imaginava nos lugares que aqueles livrinhos me levavam. Quando passava um avião no céu, que eu ficava olhando para o avião sem perder, lá foi embora. Eu olhava ele do início ao fim. Então, com certeza, né, muito do que eu hoje sou, hoje conheço 18 países, a minha meta são 51 países. Esse ano foi um ano difícil, né? Eu fiquei nos Estados Unidos primeiro e eu não consegui incrementar a minha lista de países, mas ele está vivo dentro de mim. E assim, eu não viajo para curtir, eu viajo para aprender. Eu viajo para trazer experiência que vão agregar no empreendedorismo, no social, no voluntariado, conhecer pessoas, né? E isso é um desafio para mim muito bom. Todos os dias eu quero conhecer uma pessoa diferente e conversar com ela um pouco, porque a gente aprende demais com pessoas diferentes. Então, eu gosto muito disso. Eu quero voltar para o Vale. Eu quero muito viver muito mais coisa, mas eu acho que já estava no meu DNA desde pequena. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito da liberdade. A liberdade ela é fundamental para a gente chegar onde a gente deseja na vida. Tanto que hoje meu propósito de vida é ter liberdade financeira, liberdade de tempo e liberdade geográfica. Por isso que eu estou investindo tanto no digital, porque eu quero estar em qualquer lugar do mundo e estar podendo fazer isso aqui como a gente está fazendo agora. Então, e hoje o digital te dá isso, né? Então, essa vontade de vencer sempre teve muito dentro de mim. Tanto que eu não me conformava, né, com a vida simples. Não que eu não aproveitei as oportunidades, todas. Mas eu tive anjos na minha vida que me tirou de lá, trouxe para cá, daqui eu fui para o mundo. E assim vai. Por isso que eu amo tanto o mundo que ele está desenhado na minha parede lá. Tá ali, ó. É teu símbolo esse, Mapa Mundi sempre presente. É, Maria, quem te sim. conhece hoje pode pensar, né, que foi fácil e que talvez fosse fácil conhecer tantos lugares diferentes, né? 51 países. Mas como é que começou esse teu prazer por viajar tanto? E como é que iniciaram essas viagens? A primeira viagem que eu fiz, eu estava na universidade e foi o sonho de realizar o intercâmbio. Claro que antes disso eu já tinha ido para o Paraguai, que todo mundo vai para comprar,
né? Já gostei da experiência, mas a experiência assim, mais interessante, que valeu muito nesse momento, foi justamente quando eu fui fazer meu intercâmbio. Quando eu fiz meu intercâmbio, eu fui para a Inglaterra, Londres, o maior aeroporto do mundo. Eu cheguei nesse lugar e eu falei, nossa, de Paulo Lopes para o mundo, porque Heathrow é o aeroporto, é o maior aeroporto do mundo, né? Na época era, hoje eu não tenho certeza dessa estatística. E sem falar o inglês praticamente nada, mas eu fui. E quando a gente tem esse desejo, as limitações, elas se tornam oportunidade para você aprender e para você fazer algo que realmente está dentro de ti e muitas vezes você não sabe. E Maria, da primeira para a última viagem, o que ficou diferente? A sensação, a expectativa, a ansiedade pela viagem, o gosto também pelos países deve ter mudado bastante, né, ao longo desse tempo. Sim, assim, o que eu acho que mais mudou foi o meu entendimento daquilo que eu estou fazendo hoje, sabe? A valorização, que hoje eu valorizo muito mais cada detalhe numa viagem do que a primeira que eu fui. Acho que a primeira que eu fui com mais medo, mas não tinha problema, ia com medo mesmo. Fui com, digamos assim, preocupações, mas hoje, quando eu embarco, eu simplesmente embarco. Bem aberta a viver. Mais uma pergunta aqui sobre as experiências que tu aplicou com essas viagens, porque muitas ideias tu trouxe, né? Muita coisa na bagagem, muitas ideias para colocar em prática aqui no Brasil e onde tu mora, inclusive, né? Pode falar um pouco sobre isso, essas novas ideias que tu sempre aplicas na tua carreira, em cada etapa dela. O mundo, ele é igual em qualquer lugar. Depende de como você quer fazer essa sua experiência nos lugares. Por exemplo, eu cheguei no Vale, eu fui procurar conexões para eu conhecer o ecossistema. Eu cheguei na África, eu fui procurar trabalho voluntário para eu fazer. Mas no Vale, eu também tive a oportunidade de fazer trabalho voluntário, porque eu fui procurar lugar para eu fazer. O que muda? O ambiente, as pessoas, mas o trabalho é o mesmo em qualquer lugar. Então, a experiência de cada lugar, da divisa, né, com a Venezuela, que eu também fui em 2018 para resgatar o povo venezuelano, que a gente acompanha aí as dificuldades que eles enfrentam. Então, assim, para mim, as experiências é o que a gente carrega. E a hora assim que eu fecho os meus olhos para lembrar onde eu já fui e o que eu vivi, realmente eu vivo novamente. Porque as experiências foram muito marcantes e foram experiências que vão ficar para sempre no meu coração. Não tem como apagar. Por isso que não pode ficar só comigo. Por isso que eu quero que vá para livros, que outras pessoas tenham acesso, né? Porque tem limitação, tem dificuldade? Tem. Mas você vai lá, você vai impactar outras pessoas. Nos Estados Unidos, eu ajudei a empacotar farinha, uma farinha grossa, assim, que era mandada para a África. Então, foi muito legal, foi uma experiência incrível. E às vezes a gente acha que a gente não pode ajudar porque os Estados Unidos é um país desenvolvido, ninguém precisa. Ele estava ajudando a África e eu fui ajudar a fazer pacote de farelo, né, que era o nome, para ajudar a África. Né? Então é isso. Todo lugar você tem oportunidade de ajudar alguém e de viver uma experiência incrível. Não tem como a gente se limitar. Não vou fazer isso, por aquilo. Vai. O idioma não é limite. Isso eu vivi muitas experiências. O idioma não é limite. Se você não sabe falar, você sabe fazer gesto. Se você não sabe fazer gesto, vocês vão dar o jeito. Hoje temos os aplicativos no celular. Então, não se limitem a viver. É isso que a gente tira, a experiência. Maria, outra questão também é que nessa pandemia tu não parou, né? O programa Make Now estava com tudo, continua, com novas turmas por aí, já no mês de janeiro, né? Como tu bem aí lançaste no início. Inclusive, a gente vai ter um programa inteirinho para falar do Make Now em breve, né? Sim. Um capítulo inteiro no livro e uma live inteira aqui em breve. Mas, para falar um pouco sobre isso,
Por que que a gente sai de 2020 muito mais fortes? Por que que a Maria deixa esse ano muito mais forte? Eu, eu meu maior aprendizado, assim, sabe, foi o fortalecimento no digital. Eu grudei a pandemia como uma oportunidade. A gente teve perdas. Nossa, assim, não quero nem pensar nesse lado. Foi um lado muito difícil, de perdas, incertezas, né? Pessoas que a gente ama no hospital. Mas, para mim, eu me fortaleci muito com a pandemia no digital. E isso é o que eu vou tirar na maior lição. Então, o que a gente precisa hoje entender? Que quando a gente tem um desafio, que a gente não pode mudar o desafio, a gente tem que transformar esse desafio numa oportunidade. Assim, a gente vai conseguir fazer algo diferente em meio a tanta turbulência. Caso a gente não vê isso como uma oportunidade, o que vai acontecer? A gente vai ficar reclamando. Né? E o que vai trazer a reclamação? Tristeza, angústia, a gente chateada. Eu não quero isso. Eu quero uma vida feliz, mesmo com os desafios que a gente tem que enfrentar. Tire oportunidade daquilo que você não pode mudar. Sim. E Maria, que outras pessoas, né, que fontes, que pessoas importantes são fundamentais para te ajudar a escrever essa história? Eu sei que tem muita gente, né? Muitos amigos, muitos Todo mundo que colegas, passou, né, alunos, Maurício? ex-alunos, é uma multidão. Todo mundo que passou na minha vida, eu acredito, porque a biografia ela vai falar do nosso passado, né? Contar a nossa história e um pouquinho do que eu quero para o futuro. Mas eu acredito que todas as pessoas, se alguém tiver foto comigo do passado, porque eu quase não tenho foto, só depois das redes sociais, mas eu preciso de fotos minhas do passado, de tudo aí que a gente tiver pela frente e que puder me ajudar. Eu estou aqui de braços abertos para receber tudo que vocês têm sobre mim, né? Sobre as histórias vividas para a gente conseguir construir o melhor livro, né? Um livro que realmente vai ajudar outras pessoas a escreverem as suas histórias. Sim. Maria, eu preciso falar ainda de dois assuntos, né, de dois momentos muito importantes da tua vida que fazem parte desse primeiro capítulo. Um deles é um momento que também lembra esse ano super atípico, que foi uma enchente que tu passou, né? Ah, uma Inclusive, não, esse foi o várias. motivo de muitas fotos não estarem também mais contigo. De perder muitas coisas da nossa infância, né? Que os meus pais perderam. Então, aqui em Palhoça, eu, quando vim de Paulo Lopes, eu vim para cá. E aqui tinha muitas, acontecia muita enchente, né? E a gente perdeu muitas coisas. Além, muitas coisas de memória, né? Mas a gente aprendeu muito, porque nessa época eu estudava ensino médio à noite e trabalhava o dia todo. Então a gente tinha muito, às vezes para chegar em casa, a gente vinha com água assim, para baixo da cintura, sabe? E a gente tinha que vir porque não tinha como chegar. Então sempre isso foi uma época muito difícil para não só para mim, para todo mundo que morou aqui, né? Que eu tive nessa juventude passar por esse desafio. Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de medo de água, mar, essas coisas assim, para mim eu tenho que estar segura, pé no chão. Eu acredito que foi por causa desses momentos que eu vivi, né? E foi um momento também de perdas. Então, isso foi desafiador, mas não foi, digamos assim, te paralisou. Não. Né? Como eu falo, se não dá para ir tranquilo, vai com medo mesmo, que a gente ainda consegue alcançar os objetivos. E essas histórias das enchentes também rendeu o meu namoro com o Fábio, né? Com 19 anos eu conheci ele debochando de mim por causa das enchentes da Palhoça. Então, ele se lascou, né? Porque a gente casou, tem esse monte de filho, e ele tá aí, ó, lascando para dar conta de tudo. Viu só? Tudo iniciou então Foi também em divertido. uma enchente, né? Mas, Maria, paralelamente, né, Muitas às tuas memórias das mudanças, enchentes. a evolução de vida, o município de Palhoça também cresceu muito, se desenvolveu muito e hoje está aí, né? Aplaudido pelo Muito. Brasil. Não, com Por que Palhoça certeza. mudou E aqui é tanto uma terra daquele início próspera. para hoje? Nossa, aí eu lembro de muito assim. Hoje eu moro num lugar onde eu brincava com meus irmãos, né? Então
que é o Condomínio Pedra Branca. Eu tenho um amor por isso aqui, por conta da nossa infância, porque a gente foi muito feliz aqui. Então, ver esse lugar crescer hoje, Palhoça é referência em tecnologia, Palhoça é referência em PIB, Palhoça é referência em várias coisas. E Economia moradia, né? criativa, inovação, Sim, de inovação, ponta. tecnologia, empreendedorismo, muitas coisas muito importantes acontecem aqui. E eu só sou grata a isso, né? Eu quero que aqui seja realmente um lugar onde os empreendedores, onde as pessoas sejam felizes em viver, em morar. Eu sou. Sim. E agora, para a gente já ir quase para o final, tá? Tem ainda algumas coisas aqui para serem faladas, mas antes, deixa eu agradecer a Bruna, a Fátima, ao Renan pela audiência. Obrigado, Cleonice. Obrigado, Isabela. Obrigado, Andressa, Ellen, Milena. Obrigado, doutor Felipe Ferreira. Bruno Garcia está aqui também. Obrigado, Silva Araújo, Sebastian, Adão Leonardo. Coach Nathalie, obrigado também. Paulo, Melino, Jaque, Magali, Isaac, obrigado a cada uma aqui que está nos acompanhando também. Tassiana, Caio Pinheiro, direto de Barra Velha. Grande abraço aí, vereador Caio. Diana, Exato. Isabela, enfim. A galera está aqui acompanhando a gente desde as 9 horas. Que Participe, legal. continue interagindo aqui com a gente que o papo continua. Maria, mas agora vamos falar um pouquinho sobre o seguinte. É uma semana família, né? Tudo a ver com família, com união, com fraternidade, com prosperidade também. E a família é uma peça fundamental na tua história de vida. Essa Sim. semana ela é muito simbólica, né? Muitos não vão conseguir se unir como se integravam antes, mas o sentimento de Natal é muito forte. Por que que esses momentos familiares também te marcam tanto? Eu acredito muito pelo amor dos meus pais. A minha mãe hoje ela não está aqui assistindo a minha live, até fiquei assustada. Mas eles foram, meu pai hoje é uma estrelinha, tá no céu, mas a minha mãe tá no nosso meio. E mesmo na humildade, na vida muito simples que a gente sempre teve, os meus pais, eles foram pais, são ainda, minha mãe é, né? Pais muito amorosos. Acho que o exemplo de amor deles fez com que cada uma das filhas quisessem ser mães, quisessem ter uma família, né? Então, acho que esse exemplo de amor é a integração, é o que eu quero para minha família. Eu sempre falei que eu queria ser 50% do que a minha mãe é para a gente, eu queria ser para os meus filhos. E isso hoje a gente tem. Eu tenho certeza assim, que os 50% eu sou, porque as minhas meninas falam isso. Mas a base é a família. Não tem como você ser feliz com uma família desequilibrada, desestruturada, né? E as pessoas hoje elas têm muita dificuldade de pedir perdão, né? E isso a gente precisa mudar no nosso coração. O perdão ele é divino, ele não é humano. E quando a gente pede perdão, a gente consegue viver bem melhor em família. Então, a família é a base. Para mim, é a minha base. Se a minha família está bem, eu produzo, eu crio, eu viajo, eu faço tudo. Agora, se a minha família está mal, eu largo tudo e me dedico para eles. Maria, se 2020 fosse uma página desse livro e tu pudesse escrever uma palavra ou uma frase, né, para ajudar um pouco também, uma frase para decifrar, para traduzir esse ano, qual seria a frase da Maria? Seriam várias, né? Mas eu usaria a frase do Walt Disney, que é: se você pode sonhar, você pode realizar. E o ano de 2020 foi um ano onde as pessoas elas pediam tempo para ficar com os filhos, elas pediam tempo para ficar em família, elas pediram várias coisas que o ano de 2020 proporcionou. Meio que de uma forma imposta, mas tivemos que conciliar home office com os filhos, conversando, fazendo o almoço com a mão e com o telefone do outro lado, conversando com o cliente. Então, eu acho que foi isso. A gente sonhou em ter essa vida, ficar mais em casa, né? Porque tinha família que já nem mais conversavam, né? Os horários já eram tudo trocado e a gente teve que aprender muitas coisas novamente, porque muitas famílias não sabiam mais como que era viver em família, conviver em família.
Eu escutei muito isso dos meus mentorados. Ah, que não dá para trabalhar em casa porque não sei o quê. Não é assim. Aí a gente conversava e aí eles conciliaram. Teve pais que levavam o filho no escritório para a mãe ficar um pouco em casa trabalhando. Então foi um ano de reinventar-se. Se você pode sonhar, você pode realizar. Tome cuidado com aquilo que você sonha, porque vai acontecer. E virando a página agora de 2020, por que que vale a pena, vale muito a pena escrevermos juntos uma nova história em 2021? Para motivar, então, a galera que está meio desanimada com esse ano, essa pergunta vale muito, hein? Muita Não, motivação aí para todos não vocês. é só o fato de pensar assim, ó, eu tenho vida, a minha vida está aqui. Por que que eu vou começar um ano de 2021 reclamando ou sendo ingrato? Se você está aqui, você superou vários desafios. E aí você tem que ser grato. Começa o ano de 2021 realmente sendo grato por tudo que você passou em 2020 e você continua aqui. Você está aqui. Então, ser grato para 2020, virou a página de 2020, seja grato em 2021. Você passou um dos anos mais difíceis. Eu não tinha vivido um ano assim, difícil, diferente. Né? Quando eu fiquei nos Estados Unidos, não tinha comida no supermercado. A gente tinha que sair para conseguir comida que as pessoas doavam, para a gente poder ficar bem, para a gente ter alimentação, porque o mercado não tinha nada. Então, foram muitas coisas que a gente viveu. Eu tive 2 casos de Covid na minha família. A minha irmã foi bem sério, mas o meu irmão não. Meu irmão parece que nem teve. Mas a gente passou todo mundo e vai passar todo mundo o Natal com vida. Então, é isso que a gente precisa. A vida é para ser celebrada em 2021. E tem mais gente para a gente já agradecer aqui também. Obrigado, Grazi Porto. Obrigado, Carvalho Produções. Omela, obrigado, Nina. É isso. Várias pessoas aqui ainda conectadas com a gente. Brigadão para cada um, para cada uma. Mandaram aqui para a gente a seguinte pergunta. Por que que a gente não falou sobre a faculdade de turismo? Porque vai ser um capítulo inteirinho, né? E tema também de uma live inteira, porque tem muitos alunos, muitos colegas professores, né? A construção, a concepção da faculdade de turismo, muita coisa para a gente falar sobre isso, né? Aproveitando agora esse final, Maria, que outros temas que são essenciais incluir nesse livro, nessa biografia? Além da Nossa, faculdade, que é uma sim. história à parte. Sim, mas passando essa parte da infância, né? Eu tenho a parte da universidade, que foi uma parte muito marcante na minha vida. O não sempre, para mim, ele teve uma carinha de sim. Então, muitas coisas aconteceram na minha vida no período de universitária, que foi muito incrível. Aí depois tem a minha parte da adoção, quando eu adotei minhas 4 filhas, né? Que todo mundo, a grande maioria das pessoas já conhece a minha história com a adoção, mas foi um momento muito relevante da minha vida. E também essa parte do que se você pode sonhar, você pode realizar. Os sonhos, para mim, eles têm uma característica muito de obrigação. Se eu sonho, eu planejo, eu executo. Não adianta ficar, eu sonho isso, eu sonho aquilo. Não, a gente planeja e a gente executa. Tem que acontecer. E também essa questão da organização, sabe? Do foco. Isso me fez uma pessoa diferente, de dar conta, de conseguir criar meus filhos e ainda mesmo assim conseguir mudar a carreira, fazer intercâmbio agora, né? Com meus filhos aí praticamente tudo na universidade. Então, tem muitas coisas, muitas lições que inspiram, que dá para a gente deixar escrito para outras mulheres, né? Outras famílias entenderem que elas podem sim. Tanto que o título do meu livro é Você Pode Voar, porque todos nós podemos voar. O Israel Rocha, querido, seja bem-vindo. Israel Ele que Rocha, dupla. querido, grande amigo aqui de Florianópolis. Israel não para, também tem uma linda história, Israel. Compartilhe Sim, é um ainda livro mais com a lindo a gente, vida continue dele. voando. Ele contribui muito com o dia a dia de cada um de Eu nós. também posso falar sobre a política, né? Que também foi uma fase da minha vida, uma parte muito de coragem, muito de legal. Eu fui candidata a deputada estadual, eu fui candidata a vereadora.
Hoje, a carreira política não faz mais parte da minha vida, mas eu tenho muito amor pelo serviço público, porque serviço público é servir ao público, né? Então, eu sempre trabalhei com muita seriedade enquanto eu ocupei cargos no serviço público, tanto no estado quanto no município. Eu fiz muita diferença na vida das pessoas e elas muito mais diferença na minha. Com certeza. E Maria vai falar muito sobre turismo também, né? Porque o turismo te impulsionou teu nome e fez muitos alunos também serem formados, né? Muitas vidas Sim. transformadas aí. A Faculdade Municipal de Palhoça, quando eu assumi a direção dela, ela tinha mais ou menos 100 alunos. E quando eu saí da direção, ela tinha 2.400 alunos, né? Na extensão, na graduação e na pós. Então, claro que nunca tu faz isso sozinha, mas essa vontade de fazer acontecer me levou para lugares muito especiais, onde a gente colocou a faculdade aí em um outro patamar muito legal. Então, sou muito feliz de ter vivido as experiências profissionais incríveis na minha vida. Xerox do Brasil, Banco Itaú, Grupo Executivo, Centro Universitário Estácio de Sá, a Faculdade Municipal de Palhoça e o meu negócio. E foram várias experiências empreendedoras também durante o decorrer da minha vida, sempre o empreendedorismo por necessidade. E hoje é o empreendedorismo por oportunidade. Foi muito bom. Que maravilha. E que frase bonita. Inclusive, o Make Now vai ser um capítulo inteiro, né? Porque muitas pessoas também formadas e que passaram também por eles. Maria, em números, tu tem uma noção de quantos alunos foram formados? Mais de 3.000 empreendedores já passaram pelo meu método. Maravilha. Mais de 3.000. Que batalhão, hein? Que batalhão de história boa, né? Sim. Bonito, né? Sim, Educação pública de muita qualidade também. Sim. Formando aí para a região toda e para o estado todo. Maria, 1 hora de papo está chegando ao fim. Essa semana tão simbólica, tão especial, mas a gente volta em breve, nos próximos dias, para falar sobre o segundo capítulo desse livro que vem aí, em 2021. Está chegando, está chegando. Vai ser rápido. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo de coração cada uma de vocês. Hoje deu certo, finalmente. Maria, muita gratidão, né? E que todos nós aí possamos escrever lindas páginas e lindas histórias e contarmos juntos aqui, logo, logo, em 2021. Com certeza. E que cada um que está aqui nos assistindo, ou que passou por aqui, e que também vai assistir, se inspirem para escrever o livro da vida de vocês. Porque eu sei que todos nós temos histórias que inspiram. Obrigada, Maurício. Gratidão. E para encerrar, vocês podem voar. É isso? Você pode voar. Livro da Maria, vem aí. Obrigada, gente. Boa Muito noite obrigada. a todos. Dias melhores virão. Com certeza.